reforçar essa obrigatoriedade. Temos também a questão do uso de recursos públicos por igrejas, né? Isso tem a ver, atualmente a lei brasileira ela é meio promíscua, tem uma promiscuidade que ela permite que igrejas usem recursos públicos para fazer reformas em igrejas, instituições. Isso, no caso dos Estados Unidos, eles conseguiram vencer na corte para evitar que isso acontecesse. E no caso do Brasil, a gente tem visto várias derrotas, uma atrás da outra no Brasil, né? Uma derrota atrás da outra. Tivemos a derrota dos símbolos religiosos, né? Que no caso dos Estados Unidos eles venceram, né? Eles conseguiram vencer em corte que é proibido ter símbolos religiosos em espaços públicos. Quando a gente fala de símbolos religiosos, é símbolos cristãos, né? A gente sabe que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quando a gente fala de símbolos religiosos, é símbolos cristãos. E a cruz, Jesus Cristo, toda aquela história. A questão de Deus na Constituição, no caso dos americanos, nunca aconteceu, né? Os americanos nunca tiveram Deus na Constituição. Muitas pessoas argumentam que eles têm na corte deles, não em todos os estados, mas algumas cortes costumam ter em God we trust, né? Em Deus nós confiamos. Isso na verdade é uma coisa que é diferente do Brasil, né? Algumas pessoas usam isso como argumentação, mas no caso deles não é uma coisa que está na Constituição americana, são grupos religiosos que estão desafiando a corte americana, né? Porque no caso dos Estados Unidos, eles têm uma justiça um pouco diferente da nossa. Cada estado americano tem a liberdade de fazer eles têm mais liberdade de mexer a Constituição de cada estado, ela tem mais liberdade do que a Constituição brasileira, né? Lá então você tem a Constituição Central e você tem as Constituições de Estado. Essas Constituições de Estado, elas abrem espaço para esse tipo de abuso, né? E as pessoas que criaram o Estado americano, eles não queriam criar a figura de presidente, né? Eles temiam, né? Donald Trump, alguns falam que Donald Trump é um exemplo do que os fundadores dos Estados Unidos temiam. Eles temiam que se você tivesse uma figura central, né? Uma figura central, como você tem no caso do presidente, essa figura central poderia virar uma figura autoritária, né? Que é o que está acontecendo com o Donald Trump. Então, no caso dos americanos, eles quase não criaram a figura do presidente, né? Eles quase não criaram essa figura central, né? Que é os Estados Unidos, né? O Brasil seria Estados Unidos do Brasil, né? Aí parece que houve uma mudança, seria USB, né? Seria Estados Unidos do Brasil, seria tipo Estados Unidos da América. Que existe uma diferença. Então, no caso dos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria liberdade. E isso, na verdade, tinha um medo central na época, né? Segundo quando os estados foram fundados, eles tinham muito receio que a figura do presidente ia se tornar uma figura autoritária. Então, todos esses estados americanos que estão tentando ensinar a Bíblia, que usa em God you trust, né? Que é em Deus nós confiamos, todos esses estados eles estão tentando desafiar o poder central, né? No caso do Donald Trump, fez todas aquelas orações, ele rezou, coisa e tal. Eu não vi todo o negócio, mas cheguei a ver algumas polêmicas que surgiram. Aquilo é um medo que já existia, né? Esse medo ele já existia nos fundadores, né? As pessoas que fundaram os Estados Unidos já tinham esse medo, que a figura do presidente poderia ser a figura central. Os Estados Unidos, diferente do Brasil, ele foi fundado por grupos evangélicos, né? A base dos americanos são grupos protestantes. O Brasil foi colonizado e fundado principalmente, basicamente, por igrejas católicas, né? O Brasil é o maior país cristão do mundo, né? Então, assim, no caso dos Estados Unidos, foram grupos protestantes. Então, isso ajuda a explicar um pouco a diferença. Mas o que está acontecendo no Brasil, na verdade, quando você vê esses movimentos evangélicos brasileiros, é uma tentativa de reescrever a história do Brasil, né? Esse conflito que a gente vê entre católicos e evangélicos, né? E a questão da remoção de Deus da Constituição, no caso do Brasil, no caso dos americanos, isso não existe, né? Apesar de que existem alguns estados que insistem com God Trust, tem aparentemente Deus na moeda. A Madalyn O'Hara, que foi uma ateísta muito famosa, ela chegou a tentar rebater isso, tentar combater. Mas no caso deles, isso não existe na Constituição americana, na Constituição dos Estados Unidos. Eu vou trazer para vocês alguns tópicos aqui.